Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu quero meditar um pouco com você nessa manhã no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 1, onde diz a palavra do Senhor: não julgueis para que não sejais julgados. Você já deve ter ouvido tanta coisa sobre isso, e por que começar uma manhã pensando exatamente sobre, meditando, pensando nesta parte da Bíblia? É muito simples, deixa eu contar um pouquinho o que aconteceu comigo há 40 anos atrás, quando nós nos convertemos. Foi tão interessante que eu ouvi uma pregação de uma querida, ela era dentista lá na Igreja Batista Lagoinha, e olha, eu te confesso que eu não guardo muita coisa, não consigo guardar, hoje então, muito menos, mas eu não consigo guardar muito as pregações, mas essa pregação fez uma diferença gritante na minha vida. Eu me lembro que ela, numa escola dominical, ela começou a falar sobre esta passagem, esse versículo sobre julgamento, e nessa passagem ela disse o seguinte, ela contou uma história, ela contou que havia um mendigo, ele estava andando pela rua muito maltrapilho, bem sujo, e de repente ele parou, olhou para baixo, olhou para a direita, olhou para a esquerda, procurando para ver se vinha alguém, e de repente ele começou a agachar. Ele foi abaixando e pegou alguma coisa no chão. Quando ele se levantou, um guarda chegou correndo e falou: o que você pegou? Me devolve isso, o que você está na mão? E aí ele, com a mão fechada, ele abriu, havia um caco de vidro grande na mão dele, que naquele momento já estava até machucando a mão, e ele falou assim: eu fiquei pensando em alguma criança. Me tocou tanto aquela passagem, porque muitas e muitas vezes eu e você já passamos por julgamentos, as pessoas nem sabem o que está acontecendo. Não sei se você já passou. Eu agora, pouco tempo atrás, nessa pandemia, tive um sentimento tão grande de ser julgada. Minha mamãe, ela tem 90 anos de idade, pesa 37 quilos, né? E fizemos o teste de Covid, Caio, eu, a minha sobrinha e ela, e qual não foi a surpresa quando nós três não tínhamos nada? E ela tinha tido Covid, estava tendo Covid. Quando passou, nós já estamos falando isso, que foi mais ou menos lá para o mês de março, abril, a tadinha dela, ela não saía de casa, ela estava cansada, ela não saía da cama. Falei: mãezinha, você já teve, agora está tudo certo, vamos passear. Vou te levar no shopping de velho. Qual é? Farmácia. Então nós fomos para a farmácia, nós fomos para o supermercado, ela toda de máscara, toda feliz, porque estava vendo sol, estava vendo gente. E nós entramos num supermercado e de repente, eu nunca senti isso em toda a minha vida. Uma moça que estava lá dentro, ela me olhava, ela faltava me fulminar, porque eu estava com uma senhorinha dentro do supermercado e ela só me mexia a cabeça assim e me fulminava com aqueles olhos muito bravos. E eu olhava para ela e sorria, e ela foi... Mas sabe quando a pessoa te persegue, vai atrás de você, meneando a cabeça, falando... Claro que ela não falou, expressando verbalmente, mas toda a maneira dela, ela me julgando o tempo todo. E eu só sorrindo para ela. Eu poderia ter parado e falado: querida, eu e você corremos risco, ela não, ela já teve. Está tudo certo, deixa ela sair um pouquinho de casa, porque essa pandemia todo mundo está pensando na doença física, mas não está pensando na doença da alma, das emoções, da carência, de ficar sozinho numa casa, uma pessoa idosa, ou mesmo que não seja idosa. Julgamento. Julgamento traz crítica, julgamento traz rejeição. São coisas que acontecem. Por quê? Porque quando nós avaliamos uma coisa, a gente está avaliando por aquilo que os nossos olhos veem. E mesmo se há duas pessoas, algum motivo, algum problema entre duas pessoas, nós vamos estar olhando o lado de uma e achando que ela está certa até a outra começar a falar. A Bíblia fala sobre isso, né? Uma pessoa está certa até que chegue o outro para poder falar a parte dele, vamos dizer assim, com essa versão minha. E aí eu fico pensando, quantas e quantas vezes pessoas pecam
porque se sentem como aquele senhor, o dono da verdade, porque julgam, porque criticam a sua decisão, criticam o que você está fazendo. Eu gosto de pensar no termo que eu ouvi outro dia numa pregação: quem foi que te constituiu o líder do controle de qualidade do teu irmão, da tua cidade, da tua igreja, sei lá. A meditação de hoje, querido, é porque só Deus sabe o que você tem no pensamento, o que você tem no seu coração, qual é a intenção que você está fazendo. Então, a nossa parte, sempre que nós olharmos para alguma coisa, nós temos que nos lembrar deste versículo. É uma excelente meditação para essa manhã. Não julga não critica não se acha, não se posicione, porque você não vai saber tudo. Além do fato de duas pessoas estarem tendo algum problema, tem o fato desta, mas você tem o lado do diabo, que é aquele que está causando tudo, e você tem a parte de Deus, o que Ele está fazendo com tudo, que aquilo coopere para o teu e para o meu bem. Então, queridos, o certo nessa passagem, quando a gente lê Mateus capítulo 7, versículo 1, é falar: Senhor, nos livra de julgar, de criticar, de ficar achando que a nossa ideia, a nossa vontade, aquilo que nós pensamos é melhor ou é principal. Vamos orar sobre isso, colocando o nosso coração nas mãos de Deus? Paizinho amado e querido, eu quero orar, Senhor, para que nesta manhã o Teu Espírito fale conosco, Pai. Retira, Senhor, das nossas vidas tudo aquilo que não Te agrada, para que nós não venhamos a cair, Pai, neste versículo que acabamos de meditar, Senhor. Não julguem para que não sejam julgados. Senhor, todos nós caímos nesta passagem, todos nós erramos nesta Tua palavra, Pai, porque cada momento da nossa vida nós nos achamos no direito de pensar por nós mesmos, de analisar de acordo com o que nós pensamos, pensamos que é melhor. Então nos livra disso, Pai. Nos ajuda a caminhar diante de Ti, Pai, não por causa dos homens, Pai, mas para que nós possamos estar tão leves, sabendo que o Senhor é o nosso advogado, o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é aquele que cuida de nós, aquele que nos guarda, aquele que tem para nós planos e projetos. A nossa parte, cumpra em mim, Senhor, o Teu querer. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e tenha um excelente dia. Deus te abençoe. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.